Estamos reunidos mais uma vez com este seleto grupo das mães que clamam pelos seus filhos, estudando aqui o livro de Apocalipse. E já chegamos agora na nossa 7ª aula do curso do livro de Apocalipse. E hoje iremos estudar o tema As 7 Trombetas de Apocalipse. E para nós entendermos este assunto, gente, quando falamos sobre trombetas, o que significa essa palavra trombetas, né? A Bíblia Sagrada, quando nós estudamos ela, existem alguns livros que falam a respeito de trombetas que foram utilizadas, certo? No decorrer ao longo da história. E nós percebemos aqui que essas trombetas, elas eram associadas como manuseios de guerra. Sempre que uma trombeta era tocada, ali era como manuseio de guerra. Nós percebemos que quando Josué ele entra ali na Canaã, as trombetas são tocadas e as muralhas de Jericó ali caem. Então, é um dos livros da Bíblia que fala a respeito de trombetas. Quando também vamos para o livro de Juízes, lá fala a respeito dos 300 guerreiros de Gideão, que ali eles também tocaram as trombetas e eles conquistaram os seus inimigos. E agora em Apocalipse aparece esse termo trombeta. E aqui, o que significa? E aqui nos mostra que não é somente a trombeta, aqui são 7 toques de trombetas. E é isso que nós iremos estudar sobre esse assunto, sobre o que cada trombeta significa, tá ok? Para nós iniciarmos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8, o versículo é o versículo 7. Se você encontrou neste momento, feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus. Vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado, bom Deus, bom Pai Celestial, Pai amado, tua palavra está aberta. Neste momento, ó Senhor, iremos estudá-la. Mas para isso, Senhor, precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus. Nos envolve com o teu imenso amor e vem nos iluminar. Abençoa cada família que é apresentada. Que neste momento, ó Senhor, tu possa estar com cada família, com cada pessoa que está assistindo esta aula. Que eles possam, Senhor, sentir a presença do teu Espírito na casa de cada um delas. Envolve cada um com o teu imenso amor. Nesse momento, o teu Santo Espírito possa estar conosco, porque o coração de cada um de nós está aberto. Faz morada, Pai amado, para nunca mais se retirar. Que o teu Santo Espírito possa estar com cada um de nós até a tua volta. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Capítulo 8, o versículo é o 7, que diz assim: O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Aqui o primeiro toque da trombeta, que o anjo aqui, ele inicia. E aqui fala sobre saraiva e fogo que foram atirados na terra. Gente, aqui os teólogos, eles estudando sobre essa profecia, estudando sobre os evangelhos, eles chegaram à seguinte conclusão, que a primeira trombeta foi algo que aconteceu no passado. Ou seja, todos os eventos das trombetas aqui, quase todas apontam para eventos do passado. Quando nós estudamos sobre profecia, nós utilizamos a corrente teológica do historicismo, porque a história, ela anda de mãos juntas com a profecia. A história, ela explica a profecia que aconteceu no passado. Então, nós estamos trilhando a história de tudo que aconteceu. Então, esse evento da primeira trombeta, ele nos direciona para o ano 70 da nossa era atual. E o que foi que aconteceu no ano 70, gente? Aquele evento no qual Jerusalém foi sitiada pelo exército romano. Ali à frente daquele exército estava o general Tito, que posteriormente se transformou no imperador Tito. Ali a cidade foi sitiada, o cerco de Jerusalém foi dado. Antes disso acontecer, alguns fugiram. Aqueles que fugiram conseguiram fugir daquela grande destruição que ali teve. Porém, os que ficaram dentro das muralhas, dentro da cidade, foram mortos e grande derramamento de sangue ali foi visto.
Então, tudo isso representa a primeira trombeta que foi tocada. E assim aconteceu nessa história que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Agora vamos para a segunda trombeta. A segunda trombeta está no versículo 8 e versículo 9. Vamos ver o que é que os eventos históricos nos direcionam agora através da segunda trombeta. Está lá no versículo 8 e 9, que diz o seguinte: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Qual o significado da segunda trombeta aí que foi tocada, gente? Esse evento, ele aponta para a queda do Império Romano. Roma imperial, nós sabemos aqui que ela cai, foi estudada em algumas aulas passadas, que as 10 tribos bárbaras, elas invadem o Império Romano, e ali é o fim do último grande império mundial. Antes de Roma, nós tivemos vários impérios mundiais, impérios que conseguiram dominar todo o mundo. O primeiro deles foi o Egito, depois veio a Síria, veio a Babilônia, veio os Medos Persas, depois dos Medos Persas veio a Grécia, e por último agora Roma. E no ano 476 da nossa era atual, ali foi a queda do último império de nível mundial. E depois desse império, depois de sua queda, jamais se levantará outro império. Nós sabemos que a Bíblia fala que o último império, o único império que vai existir, comandando todo mundo, vai ser o reino de Deus. Aquela pedra que foi alçada sem auxílio de mãos, que destruiu toda a estátua do sonho de Nabucodonosor. O reino de Deus representa o último império que vai permanecer com um único só rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para a terceira trombeta. Está no versículo 10 e 11. Versículo 10 diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Aqui, a Bíblia nos fala sobre essas águas que se transformaram em águas amargas. Aqui também fala sobre uma grande estrela, que foi lançada, e assim essa estrela, ela cai aqui na terra. Bem, gente, quando nós lemos Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, ali fala que estrela significa anjos. Então, essa estrela que foi lançada, ela é um anjo. Agora que fala sobre uma grande estrela, ou seja, sobre um anjo poderoso. E essa grande estrela, esse anjo poderoso, ele foi expulso do céu. Nós conhecemos a história que um anjo de luz, um anjo chamado Lúcifer, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos dos céus. Ali, ele quis colocar o seu trono acima das alturas e ser semelhante ao Altíssimo. E este anjo, ele foi expulso do céu. Um anjo que é especialista na arte do engano. Chegou a enganar criaturas divinas. A terça parte dos anjos dos céus, ele enganou. E assim foi expulso o anjo Lúcifer, juntamente com a terça parte dos anjos que estão no céu. E assim, esses anjos, após a sua expulsão, se transformaram em demônios. E aqui, a Bíblia nos fala sobre uma estrela. E essa estrela, ela influenciou muitos e muitos líderes, gente. Muitos líderes religiosos foram impressionados, muitos líderes foram influenciados por essa estrela. Pregando, assim, o erro, pregando tradição em vez da palavra de Deus, e levando muitos à perdição. E ensinaram falsas doutrinas. Ensinaram tantas doutrinas, porque eles tinham ali com eles a fonte da água da vida, que era Jesus. Eles poderiam pregar sobre Jesus, a fonte da água da vida, mas eles pregaram sobre águas amargas. E as águas amargas representam falsas doutrinas. Falsas doutrinas que foram colocadas ali dentro de várias igrejas, no qual pessoas passaram a seguir homens em vez de seguir ao Eterno. Então, pessoas que se perderam devido a esses líderes.
Queria voltar só um pouquinho. Fique com a Bíblia aí, marcando Apocalipse, capítulo 8 ainda. Mas vamos voltar aqui só um livro aqui da Bíblia, no livro de Judas. O livro de Judas, no versículo, só tem um capítulo, não é isso? Então, o versículo 13 fala assim: ondas bravas do mar, que espuma suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Essas estrelas errantes são os líderes religiosos, que levaram muitas pessoas para o caminho falso, para o caminho da perdição. Esqueceram da fonte da água da vida, que era Cristo, e passaram a seguir tradições. Então, gente, foi isso que aconteceu com a terceira trombeta. Vamos agora para a quarta trombeta. A quarta trombeta está no versículo 12 e versículo 13 de Apocalipse, capítulo 8. Versículo 12 diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte dele escurecesse e da sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como a noite também. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. A quarta trombeta, ela nos arremete lá para a Idade Média, que eu falei várias vezes que foi conhecido como a Idade das Trevas e espirituais. Naquele tempo, a Bíblia foi tirada das mãos das pessoas e o povo passou a perecer por falta de conhecimento, porque eles tinham que aceitar tudo que os guias, os líderes religiosos traziam para eles. E nesse momento, muitos ali se perderam. Muitos acreditaram nos líderes e quando um pequeno grupo de pessoas se levantaram, chamados reformadores, eles não deram atenção, tamparam os ouvidos e preferiram seguir a igreja romana e assim chegar à perdição. Só que o que nos chama a atenção é que a quarta trombeta traz 3 ais. E esses 3 ais são as 3 próximas trombetas. As 3 trombetas agora que iremos estudar, cada uma fala sobre um ais desses que foram aqui relatados. Então vamos aqui para o capítulo 9, agora o versículo 10, que diz assim, capítulo 9, versículo 10. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então aqui, a quinta trombeta fala sobre esse grupo de pessoas que mais se parecia com escorpiões, homens selvagens, homens ferozes, que trouxeram grande sofrimento a muitas pessoas. Aqui, gente, mostra o surgimento do islamismo. A quinta trombeta traz sobre isso, porque o islamismo ele afirmava que Jesus não era divino. E eles passaram a perseguir grandemente os cristãos, certo? Então, os primeiros ais que falam sobre essa trombeta, aqui nos direciona para um período de perseguição de 5 meses. 5 meses, nós pegamos aqui os meses judaicos, que são 30 dias, 3 vezes 5 dá o que? Dá 15. Então, 5 vezes 30, chegamos ao número 150. Então, foram 150 anos. Se nós trouxermos 150 dias, trazermos no período dia, ano profético, se transforma em 150 anos, assim como estudamos nas profecias das 2.300 tardes e manhãs. E esses 150 anos foram os anos de destaque do islamismo. Nesse período aqui, o império, ele chamou muita atenção, porque ele cresceu muito. E do ano 1299, da nossa era atual, encerrando no ano 1449, foi um período que o islamismo ele predominou grandiosamente. Tanto é que nessa época, gente, teve um colapso do Império Bizantino. Foi nessa época que o Império Bizantino ele colapsou. E cada vez mais cresceu o islamismo. E ali, o Islã era considerado ali, os seus adeptos, como escorpiões, porque eram muito ferozes, certo? Ali, eles eram pessoas que levavam muitas pessoas ao sofrimento. E ali matavam pessoas de maneira totalmente perversa. Vamos agora para a nossa próxima trombeta. Chegamos agora na sexta trombeta, versículo 13 e versículo 15.
que diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos, que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Chegamos agora nos segundos ais, que falam aqui a Bíblia Sagrada. Então, os segundos ais aqui representam, gente, um ataque ao cristianismo. E esse ataque, ele veio ao cristianismo através do secularismo. Isso aí predominou por longos e longos períodos. Até o dia de hoje, nós percebemos que o secularismo, ele tenta predominar sobre o cristianismo, no qual muitos e muitas pessoas são adeptas. E aqui nos aponta para eventos que virão bem próximo da volta de Cristo. Uma grande batalha que nós estamos aguardando, que vai ter entre a luz e as trevas. Esse grande conflito cósmico entre o bem e o mal que está acontecendo e nós estamos envolvidos nele. Porque nós estamos no meio desse grande conflito entre o bem e o mal e que está em disputa é a nossa mente, é a nossa decisão. Porque nós precisamos tomar uma decisão nessa grande batalha. Decidimos pela luz ou pelas trevas, por Cristo ou por Satanás. Não podemos ficar em cima do muro, porque aquele que fica em cima do muro, que deixa para tomar a decisão mais adiante, com certeza esse já escolheu de que lado ele quer ficar. Quem está em cima do muro já escolheu que vai ficar do lado errado, gente. Então, aqui fala sobre 4 anjos que irão afrouxar esses grandes ventos de destruição. Mas uma hora, os ventos serão soltos e grande destruição virá aqui no mundo. Porém, nós sabemos que o povo de Deus não será atingido. Chegamos aqui no penúltimo selo, no sexto selo. Agora, entre o sexto selo e o sétimo, a Bíblia apresenta um interlúdio. Um interlúdio porque nós, aqui do 9º capítulo, do 9, iremos agora pular para o 11. Então, tem esse interlúdio do 10º capítulo que aconteceu entre o sexto e o sétimo selo. Vamos para o último selo. Capítulo 11, versículo 15. Capítulo 11, versículo 15 diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Bem, meus queridos, o sétimo selo, nosso último selo estudado hoje, aqui nos aponta para um tempo de angústia que vai acontecer antes da volta de Cristo. E aqui anuncia o fim da história dessa terra. Tudo aqui que tem valor para as pessoas, tudo que é terreno, tudo vai ser destruído. E aqui a Bíblia fala sobre esse grande evento que nós apresentamos nas profecias bíblicas, que tudo aponta para a volta de Cristo. Nós podemos estar preparados ou não. Jesus ele vai voltar. De toda maneira, Jesus vai voltar. E o sétimo trombeta toca para que assim Jesus volte e ali Jesus anunciará juízo contra os pecadores. Ali, nós sabemos que com a volta de Cristo será separados salvos dos perdidos. Naquele momento, os justos mortos ressuscitarão. Depois nós, aqueles que aceitamos a Jesus, aqueles que colocamos Jesus como prioridade em nossas vidas, seremos transformados. Estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto o outro lado estará distante de Deus e assim terá sua destruição eterna. Todos esses 7 selos, no qual a história nos mostra, aponta para a história deste mundo, que um dia vai se findar. E quando a história do mundo se findar, nós, aqueles que tomamos a decisão de estar do lado de Cristo, aqueles que abandonamos a vida que nos fazia mal aqui na terra, nos abandonamos tudo aquilo que nos afastava da salvação, estaremos ao lado do nosso Mestre. Iremos morar com Ele para toda a eternidade. Então, minhas queridas, esse é o meu desejo, esta é a minha oração, que cada um de nós, todos os dias, possamos nos livrar de tudo aquilo que nos faz mal, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor.
porque não vale a pena ficar nesse mundo e ser destruído com ele. Aceite a Jesus hoje mesmo. Coloque a Jesus como prioridade em tua vida, porque com certeza a recompensa virá quando Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder de grande glória. Que o eterno Deus continue abençoando todos ricamente em nome de Jesus. Amém.